O tema de hoje é o Datafolha, né? Eu acordei bastante cedo, não por causa do Datafolha, mas porque tive insônia e escrevi um artigo que foi para o ar às 7 da manhã, 6h59 para ser mais preciso, cujo título é Datafolha mostra Bolsonaro resiliente e terceira via micada. Ponto e vírgula. Lula parece ter batido no teto. Vai ter gente que vai ficar brava comigo, eu vou pôr o link aqui do artigo, mas eu tenho esse péssimo hábito de, mesmo que às vezes não anime a torcida, dizer o que me parece correto numa análise tanto de conjuntura, quanto de pesquisa, quanto de cenários, enfim. Por exemplo, em 2016, eu cravava que eles iam derrubar a Dilma, fazer o golpe. Também não precisava ser nenhum bidu para saber disso. Mas antecipava, junto com o Paulo Henrique Amorim, querido amigo que nos deixou, que Lula era o objetivo final e ele seria preso. Lembro de ter falado isso com Lula, inclusive numa entrevista de Natal que a gente fez no Instituto Lula. Falei, Lula, o alvo é você. Ele discutia a candidatura para 2018, falavam-se de vice, etc. Falava, a meu ver, o alvo é você. Vamos tentar derrubar a Dilma primeiro. Está muito fácil, está muito próximo disso acontecer, e depois é você. Então, essa análise, evidente, eu estou misturando aqui os assuntos, mas para dizer o quê para vocês? Que eu acho que está construído o cenário de 2022. O Bolsonaro não sofrerá o impeachment. Ele não sofrerá o impeachment porque ele mostrou que tem um piso da ordem de 25%, que já foi 30%, mas que a gente sabia que era um pouco menor que isso. E achava, inclusive, que era menor do que isso. Eu apostava num piso de 20% para o Bolsonaro. E dizia, com 20%, ele tem algo como 24%, 25% dos votos válidos, e com 24%, 25% dos votos válidos, pode muito tranquilamente ir ao segundo turno. Fraco, mas ir. Por quê? Porque com o Lula batendo em 40%, 45% dos votos válidos, vai faltar voto para a terceira via, inclusive porque ela está micada, como eu escrevo nesse artigo de hoje. Micada por quê? Porque dentro da terceira via tem, no mínimo, duas vias. Eu diria, no mínimo, poderemos dizer três, mas para ser conservador tem duas. Uma é a via do Ciro. Outra é a via do PSDB, que provavelmente sairá com João Dória de candidato. Ciro, mal e mal, tem performado entre 8, 9, 10, chegou até a 11, 12% nessa pesquisa da Datafolha num dado cenário. Ele interdita a possibilidade de outro candidato à terceira via passar de 25% e tirar o Bolsonaro do segundo turno. Bolsonaro mostrando que tem 25% dos votos totais, talvez no que seja o pior momento do seu governo, se a gente for analisar os números, é o pior momento. Ele fez um movimento errático, chamou as instituições para um cerco contra ele, teve que pedir desculpas públicas, fez uma carta assinada por um ex-presidente que saiu humilhado do governo, com 6, 7% de índice de aprovação, e mesmo assim não sofreu impeachment, fez tudo isso, brigou com a sua base, uma parte da sua base ficou decepcionada com o gesto dele, e mesmo assim ele aparece na pesquisa com 25%, 26% das intenções de votos. O que mostra que ele é resiliente o suficiente para ir com pelo menos esse quinhão, esse 1/4 do país para fazer a disputa. Bom, ele pode melhorar e pode chegar a um número maior que esse? Pode. Isso vai depender muito do vento, da ventania que vai bater ou da chuva que vai chover. Vai estar louco? Não. Porque se tiver apagão, se não chover e se as nossas hidrelétricas continuarem do jeito que estão, com a escassez de água para produzir energia,
o apagão em novembro, dezembro pode destruir qualquer possibilidade de crescimento econômico em 2025, em 2022, olha eu, e levar o governo a índices medíocres de geração de emprego, PIB, etc. Isso é uma crise para o governo Bolsonaro, que não estava nos planos, porque nos planos dele está o quê? Usar recursos dos precatórios, que deveriam ser pagos dos precatórios agora, para aumentar o Bolsa Família de 190 para 300 reais. Não é pouca coisa. Mas 110 reais, para quem ganha 190, levar mais 110 é um dinheirão. Uma parte desse eleitorado não vai se convencer mesmo com esse dinheiro, mas ou uma parte mais conservadora, que estava precisando de alguma coisa para voltar para o colo, para a jangada do Bolsonaro, voltará. Entre esses mais conservadores, eu incluiria uma parte do eleitorado evangélico que ele perdeu. Bom, e o Lula, Rovai? O Lula se manteve no mesmo patamar da pesquisa anterior. Ele parece ter atingido um teto. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tem um índice de rejeição da ordem de quase 40%, de gente que diz que não vai votar nele nunca, e um índice de aprovação da faixa um índice dos que vão votar na faixa dos 45%. Vejam, o que sobram, que ou votam no Lula já, ou dizem que não vão votar, em hipótese alguma, sobram 15%. Né? Entre esses 15%, provavelmente tem uma quantidade de nulo, branco, abstenção, razoável, vai sobrar menos ainda do que isso, que é voto em disputa do Lula. Dá para ele ganhar no primeiro turno? Dá. Ele está na margem de erro de uma vitória no primeiro turno. Vejam, o Lula com 45, todos os outros candidatos juntos também têm 45, 44. Então, é ali na margem de erro. Ele pode ganhar, vai depender de convencer esses 5, 6% que não votam ainda no Lula e não dizem que não vou votar nele nunca. Mas a situação dele no segundo turno é bastante confortável. Se ele for disputar com qualquer um dos candidatos, vamos lá, vamos repetir a frase, com qualquer um dos candidatos, ele ganha de 25% de distância contra o Ciro, contra o Dória e contra o Bolsonaro e contra o José de Abreu, não. Contra o José de Abreu ele não ganha dessa distância toda, não teve simulação, mas se tivesse ia ser mais difícil. Eu estou dizendo isso por quê? Porque esse discurso de terceira via, que pode derrotar o Lula, não se aplica na prática. Não se aplica nem para um primeiro turno, com os candidatos que se colocam, e nem um segundo turno com os candidatos que têm menos de 10% dos votos e poderiam disputar contra o Lula. Enfim, o Datafolha revela uma série de outras coisas, entre elas, uma nota feliz, que me deixou muito feliz. Quase 85%, 90% dos eleitores homossexuais votariam no Lula no segundo turno, contra o Bolsonaro. Então não adianta você vir falar, tem homossexual que vota no Bolsonaro. Tem, claro, tem uns 5 estúpidos, mas tem muito mais heterossexual que vota no Bolsonaro. Entre os homens, entre mulheres negras e homens negros, muito mais gente vota no Lula do que no Bolsonaro. Então depois não vai cobrar dos pobres. Entre os pobres, muito mais gente vota no Lula do que no Bolsonaro. Entre os nordestinos, muito mais gente vota no Lula do que no Bolsonaro. E aí depois o pessoal fala, pobre de direita. Tem meia dúzia, tem muito menos do que rico de direita. A gente tem gente instruída, com nível universitário. Esses aí são os piores. Enfim, gente querida, era esse o editorial de hoje da Fórum, que vai para o Fala Rovai, daqui a pouco, às 15 horas, todos os dias. Destacada essa parte do editorial, tem sido um sucesso, eu agradeço a vocês. Beijos e beijos.